desde a morte de Clarice Lispector, que a nossa literatura estava vazia. Emocionada. Eu pensei em fazer um dá para o pessoal escreve, me cola no livro, já na página do autógrafo. Ah, é? Deixa, Porque pensei é em só um botar lá em papelzinho. cima. A nossa literatura estava vazia de um Mas nome, de um chame grande alguém pra nome ficar feminino. com a microfone. Carla chegou. Não, você. A literatura de Carla comove, extasia, arrebata. Incontáveis pessoas que Não, vamos só faziam por enquanto, tá? muito tempo que não lia, passaram a ler com Tudo é Rio. Incontáveis alunos meus que não gostam de ler Está ligado. me emocionaram dizendo assim: Zarinha, eu peguei Tudo é Rio às Se 3 da segurar tarde, aqui, 3 segundos, parei à 1 liga. da manhã Aí leva o professor. com o livro lido de um fôlego só. Inúmeros. Houve alunos meus que leram Tudo é Rio em 5 horas. Cadê Paula? Então, de tanto ouvir Foi pessoas que não liam ou pessoas que detestam ler, agarrados com o livro de Carla Madeira, meu projeto desde 2020 era trazê-la. Era mais que um projeto, era um sonho. Porque há uma compatibilidade entre mim e ela, um liame afetivo entre mim e ela e Zé Amaro, o esposo dela. Então, meu sonho era trazê-la para cá. Mas não era um sonho meu só. Eu queria trazê-la para vocês. Eu não queria Carla só na minha casa. Eu queria trazê-la para vocês conversarem com ela, perguntarem, trocarem ideias. Tanto é que, desde quarta-feira, que ela está lá com a gente, vai ficar até quarta-feira, e eu não conversei com ela nada sobre os livros, porque eu achava que seria um egoísmo eu fazer perguntas a ela sobre os livros dela e as respostas ser só para mim. Eu queria que a resposta fosse para vocês. A gente, desde quarta-feira, que conversa, mas conversa outras coisas que não da obra dela. Ontem, lá em casa, havia 28 pessoas. As pessoas perguntaram a ela sobre os livros, e eu não perguntei nada. Porque eu digo, não quero ser dona das respostas, eu quero partilhar com vocês. É um presente meu para esta cidade. E com uma alegria imensa, oceânica, mais que imensa, uma alegria oceânica. Como eu estou com o microfone na mão, a primeira pergunta vai ser minha. Porque desde quarta-feira que eu não faço pergunta nenhuma a ela. Então, vamos ver aqui. Gabriel Garcia Marques, no livro dele, na autobiografia dele, ele diz assim: muitas vezes há livros, há tramas que a gente tem que deixar repousar. Pronto, a pergunta é essa. Carla, dos 3 livros, houve algum que você deixou repousar? Tá ligado? Tá Está ligado? Vocês estão me ouvindo bem? Nossa, que emoção, né? Então não está. Deixa eu ver se está. Não está. Pronto. Puxa vida, que emoção. Obrigada, Zarinha. Estou muito feliz de estar aqui, porque a gente estava planejando isso já há um tempo, que a gente se conhece, a gente fez uma live junto, né, Zarinha? 2 lives juntas, e tivemos muita afinidade, começamos a nos falar, e Zarinha fez o convite, e eu estava sempre
sem conseguir conciliar a minha vinda. E aí, dessa vez, deu para vir. Eu falei que vinha do dia 21 ao dia 26, ela me mandou uma mensagem. Não é possível que você vai vir só esse pouquinho de dias. Aí eu consegui ficar até o dia 28. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Tudo é Rio repousou, né, por 14 anos. 14 anos. Eu não acho, assim, eu não sei se todo mundo sabe da história, mas eu comecei a escrever Tudo é Rio. Era não foi uma decisão, vou escrever um livro. Era muito mais um exercício de linguagem, uma coisa que estava ali. Eu sempre tive uma proximidade muito grande com as linguagens artísticas, assim, desde nova. E eu estava sentindo o desejo de ouvir aquela voz que estava ali dentro de mim e comecei a escrever. Mas não sabia se seria um conto, se seria alguma coisa que eu abandonaria. E comecei a gostar, comecei a tomar gosto ali pela história. E, num dado momento, eu escrevi... quem já leu Tudo é Rio aqui? Só para eu saber... Ela ainda não está acreditando que eu venho dizendo, desde 2020, Carla, a cidade adora seu livro. É só para ver se eu posso falar, né, para não dar spoiler. Mas, quando escrevi a cena brutal do livro, né, que é uma cena muito pesada, muito violenta, eu não consegui mais escrever. Eu paralisei. E eu paralisei porque eu acho que eu não tinha os recursos para desembolar a situação que eu propus. Eu propus uma situação e eu não tinha musculatura para escrever. Eu não era mãe, né? Eu não tinha a experiência da maternidade que a cena exigia, né? Para tentar pensar uma maneira de encaminhar aquela situação. Então, eu parei por 14 anos. Quer dizer, quando você estava escrevendo, você não tinha ainda essa experiência de ser mãe. Não tinha. E aí eu tive uma rejeição, foi uma coisa estranha, não foi também uma coisa racional, vou parar de escrever porque não sei. Não, hoje eu compreendo isso em retrospecto, mas, assim, o que aconteceu foi uma rejeição. Na hora que eu sentava, que eu tentava continuar aquilo que estava prazeroso, que era a escrita, eu já não conseguia mais. Então, eu costumo dizer que eu parei de escrever, mas o livro não parou de ser escrito. Por isso que eu não acho que é totalmente um repouso, mas é igual a massa de pão que você faz e depois bota no sol ali, cobre com um pano de prato e deixa ela descansar. Não é que ela está parada. Não é que ela está... Existe um trabalho ali acontecendo, né? Existe uma coisa ali que não é um adormecimento e nem é também existe um movimento acontecendo. E estava acontecendo comigo, porque essa perturbação no corpo, que é essa angústia que eu experimentei escrevendo essa cena, em algum momento, ela precisaria ser encaminhada. Então, ela ficou ali, fermentando, até que eu voltei ao livro 14 anos depois. Mas, nesse sentido, foi voltar ao livro ou foi reescrever a história à luz de uma Carla bem mais madura? Não, foi voltar ao livro. Voltou de onde? Eu voltei ao livro. A etapa inicial, eu escrevi a história das Marias. Sim. As Marias se tornaram personagens secundárias, mas a história era delas. E começava. Dinha Zezé teve 3 Marias,
e começava a contar a história das Marias, tinha umas pinceladas de realismo fantástico, era uma coisa assim, foram 3 partos difíceis, começava assim. E toda a história, se você quiser que ela cresça, né, que ela não seja um conto, que ela possa ser um romance, por exemplo, você tem que se afastar do tema principal, igual uma sinfonia também. Senão você faz uma peça pequenininha. Se você quiser fazer uma sinfonia, você vai se afastar do tema principal para voltar a ele de uma maneira mais potente. Ou seja, esse afastamento não é encheção de linguiça. Ele tem que servir ao tema principal. Ele tem que... né? Ele, exatamente. E aí... eu comecei a história de Lucy já imaginando um certo reencontro ali com a história das Marias, completamente diferente do que se deu depois. Quando eu paralisei porque comecei a história de Lucy, e aí entra Venâncio, e aí entra Dalva. Então, Lucy deseja Venâncio, que não quer, que era um homem muito triste. Por que esse homem triste está recusando uma promessa de um gozo tão magnífico? E comecei a olhar para esse acontecimento. Aí veio Dalva, porque ele tem uma tristeza. Que tristeza é essa? É um amor, mas um amor... É um amor, mas aconteceu... Pá, escrevi a cena da violência. Ali eu paralisei. Quando voltei ao livro, para mim estava claro que eu tinha que voltar nesse lugar. Tá. Então, você não escreve com um roteiro prévio? Nenhum. Não tem porque muitos autores escrevem sabendo onde vão chegar. Você não faz isso? Não faço isso. Aqui era uma das minhas curiosidades. Se quando você senta e diz, vou escrever véspera, se já está tudo traçado ou se as coisas vão acontecendo. Véspera é mais forte isso, né? Qualquer um. Se quando o escritor, você senta, diz, eu vou escrever a história e já está tudo ali traçado, ou se você vai desenrolando de acordo com os fatos do livro. Era uma das minhas curiosidades. Não, então, não tem nada, eu não sei nada. Absolutamente nada. Quer dizer, de Abelzinho? Não, nada. Nem Abel, nem Abelzinho, nada. Como se dá, assim, geralmente... Bom, primeiro, cada livro tem um pouco o seu jeito de acontecer, né? Mas eu não sou uma autora de composição. Eu não tenho caderno em que eu penso onde vai se dar a história, em que época ela vai acontecer, e faço a persona das personagens, e faço, igual Humberto Eco fez a planta do mosteiro, onde a história ia se passar. Eu não faço uma escaleta para dizer, vai acontecer isso, depois isso, depois isso, depois isso. Não. Eu sou uma autora de improviso. Durante muito tempo, a ideia de ser uma autora de improviso me incomodava, porque eu achava que parecia que ser uma autora de improviso significava ser uma autora despreparada. Né? Porque eu improvisei, eu não estava preparada, então eu improvisei. Um amadorismo. Parece um amadorismo. Um amadorismo. Né? E, na verdade, quando a gente pensa na palavra improviso ligada à música, não tem nada de amadorismo. O músico improvisa porque ele conhece muito bem o seu instrumento e porque ele conhece o território tonal, a tonalidade, aonde ele pode ir. Então, ele tem um chão para decolar e eu, então, fui compreendendo que o importante era ter o chão e ter as asas. O mapa não era a coisa mais importante. Foi essa a minha compreensão. Então, eu comecei a gostar da ideia de ser uma autora de improviso, porque eu tentei ressignificar isso, porque eu realmente não sou de composição. Então, eu entro no livro,
algum acontecimento, alguma mínima ideia, que às vezes nem se firma com uma ideia principal. Em Tudo é Rio, comecei com outra história, escrevi o acontecimento, que é a violência de Venâncio com a mulher e com o filho, e aquilo se tornou o acontecimento. O acontecimento, você olha para ele e você pensa, o que veio antes? Por que essas pessoas chegaram nesse lugar? Véspera até expõe claramente essa pergunta. Como se chega ao extremo? Não é? Então, o acontecimento, ele é interessante porque ele é um risco na vida, assim, ele é uma linha na vida muito demarcada. O que veio antes e o que virá depois. Porque, senão, não é um acontecimento, né? E aí, então, no caso de Tudo é Rio, foi assim. No caso de Véspera, eu comecei a pensar... Foi muito interessante, porque foram duas coisas muito simultâneas e que eu ainda não tinha uma ideia muito precisa de por que elas estavam me ocorrendo, ou por que elas estavam tão insistentes. Por isso que eu digo assim, escrever é um corpo que escuta. A gente precisa se colocar disponível para ouvir. É terapêutico. Você está colocando isso para fora. Exato. É alguma coisa que você fala, não estou compreendendo, pô, mas está aqui insistente, vou prestar atenção. E Véspera foi o seguinte, ao mesmo tempo que eu escrevi aquela cena inicial, brutal, de Vedina com o filho, eu tinha toda hora a insistência do mito Caim e Abel. Eu custei a entender que, hoje parece tão óbvio, mas não foi, que esse mito de Caim e Abel talvez seja o primeiro mito do abandono, da rejeição, pelo menos nessa matriz ocidental, que vem aí pela Bíblia, não é? Então, Caim e Abel são os filhos de Adão e Eva, são os primeiros gerados, né, no encontro, como diz Custódia, lá Deus fez, né, o narrador diz, para ver se a geringonça funcionava, e funcionou, né? Então, é o primeiro mito aí da rejeição, porque é uma rejeição que sempre me intrigou. Olha que interessante, né? Eu sou filha de religioso, conheci essa história, e eu tinha uma questão com essa história. Por que Deus aceita a oferta de um filho e não aceita do outro? E eu achava isso assim... Eu ficava incomodada com isso. Então, isso começou a vir, e aí eu fui escutando essa questão do mito, mas eu já tinha aquele outro momento da história, e aí as coisas vão surgindo com uma dose imensa de inconsciente, e eu vou escrevendo, e, às vezes, proponho uma situação, falo, meu Deus, como que vou sair disso? Então, o sujeito vai... A gente também, viu? Nós, leitores, também pensamos, como é que ela vai sair disso? Não, como é que Carla vai desenrolar essa situação? Pois então, quando principalmente em Véspera. Pois é, quando eu terminei aquela volta no quarteirão, né, não sei quem... Vamos fazer a pergunta de novo, quem leu Véspera? Então, quando termina aquela volta no quarteirão, aí não tem problema eu dizer que é uma mãe, porque não é spoiler, no primeiro episódio. Quando a mãe é uma mãe que está muito estressada, maltratada, agredida, né? Um casamento horrível. E
ela, então, e aquele menino levado, e ela só querendo pensar no que ela vai dizer ao marido, que ela vai botar ele para fora, e ela não consegue botar ele para fora, e ela está lá com aqueles pensamentos, e o menino levado, ela para o carro, faz ele descer e arranca com o carro e vai embora. 1 minuto depois, ela arrepende. Mas ela está numa avenida de mão única, ela tenta botar a ré no carro, e já não tem jeito dela voltar, então ela, vou dar a volta no quarteirão. Essa volta no quarteirão é eu me esforcei bem para fazer um negócio assim, desesperador. Não conseguiu, né? Foi cortando. E vou ali naquela volta e pego um caminhão de lixo, e pego uma senhorinha atravessando a faixa, e assim, aquela dificuldade, chega na beirada da avenida, os carros não deixam ela entrar. Então, enfim. Quando eu terminei essa volta e que ela chega, o menino não está lá, eu falo, ferrou. Acabou. Acabou o conto. Vamos publicar um conto. Mesma coisa com o Antunes, né? Vai lá, história, Cainha, Belzinho, papapá, a mulher tem, e aí vou puxando, e vou dando asa. Antunes não me chega com a certidão de nascimento, Caim e Abel, não é? Parece uma epifania. Nós todos admiradíssimos de que capacidade deste marido registrar os 2 filhos, Caim e Abel. Que vingança. Não é? É uma vingança, assim, impressionante, ela sendo religiosa, porque aí a gente vem numa coisa muito preciosa, que é a força da palavra, é a força do nome, não é? O quanto o fato daquele, a força das histórias, a força da cultura, né? A força dos nossos mitos, não é? Porque nenhuma mãe quer um filho chamado Caim. Mas os outros nomes também foram propositais, porque, por exemplo, Custódia é um nome também que cai bem para ela, que vai cuidar, administrar esse conflito, né? Antunes também parece o nome de algo que é o contrário, né? Que está antagônico ali à posição dela. Vendina também tem eu sempre, quando eu lia, lembrava assim, de nomes. Parece que os nomes foram escolhidos para estarem ali. Tem esse propósito ou também é uma epifania? Não, tem muita coisa, vem na sonoridade, eu pego o primeiro nome que me ocorre e falo por que veio. Deixa eu ver que nome é esse. Por exemplo, Veneza. Bonito, né? Veneza é lindo, né? Além de meu marido ter 3 primas que se chamam Venezas, que a mãe deu. Ao invés de chamar Maria de Luz, chama Veneza, né? Eu sempre achei muito bonito, acho bonito esses nomes de lugares dados às pessoas. Por exemplo, minha mãe se chamava Irlanda. E sabe, Zarinha, que meu pai se chamava Ulisses. Então, Irlanda e Ulisses. Quase que eu me chamei Joyce. Estou vendo que... Quase. Que coincidência danada. O pai se chama Ulisses e a mãe Irlanda. Mas, enfim, então, Veneza tinha esse nome. Claro, eu sabia e tal. Mas, quando me veio Veneza, eu peguei logo o nome e depois fiquei me lembrando da minha própria experiência quando eu fui a Veneza, que foi uma experiência deslumbrante, desconcertante para mim, porque, assim, quando cheguei em Veneza, cheguei lá com a minha mala, num lugar, e aí tinha água. Eu falei, meu Deus, como que eu vou para o meu hotel? O que eu vou fazer com essa mala? Me deu, por alguns minutos, me desconstruiu. E eu, diante daquela beleza, assim, então, eu tive certeza que eu queria
aquilo que eu tentei construir nessa mulher, que é uma mulher que tem alguma coisa além da beleza, mas que dá aquela primeira desorganizada ao ser vista, assim, desconstrói, coloca o outro num desejo, numa provocação, assim, estabelece um vínculo ali já imediato, que foi uma experiência que eu tive com Veneza. Então, eu não tive dúvida. Eu não tive dúvidas de que eu queria. E eu queria o nome de Vedina com V, e com a mesma quantidade de letras. Porque eu queria que fossem o duplo. Sim. Eu queria que tivesse um espelhamento. Desculpa. A brincadeira com os irmãos também. Com né? o mesmo duplo que existe em Caim e Abel. Então, tanto que muitos... E isso foi tão forte que, quando estava escrevendo, Zarinha, você acredita que várias vezes eu tinha que voltar e consertar, porque onde era Veneza eu escrevi Vedina, e onde era Vedina, porque de tanto que elas são duas, mas existe um duplo ali, não um duplo óbvio, não queria um duplo óbvio, assim, ai, uma é bonita, outra é feia, uma é boa, outra é má. Eu tenho discutido muito sobre isso, porque Véspera vai se tornar uma série. E eu tenho discutido muito isso. Tem pessoas novas aqui, não sei se vão entender o que eu vou dizer, mas não é Ruth e Raquel. Entende? Não é a Boazinha e a Má. Não é Abel não é mau. A grande questão de Abel não é a maldade, é o descontrole. É o descontrole, é um sangue que se desordena, é uma ereção que ele tem diante da morte do outro lá e que vem sem... entende? No abacateiro, na hora que ele fica numa situação encurralado, ele tem um descontrole. Então, é muito mais essa faceta do que falar um é bom, outro é mau. É mais complexo do que isso. É mais... e Caim também não é é aquele também que é atravessado pelo nome. Não é? Como Custódia. O que eu ia dizer de Custódia, do drama da mãe que tem um filho chamado Caim e Abel, é o drama da mãe que teme o filho que mata e o filho que morre. Porque nenhuma mãe também quer um filho que mata. Olha a dureza da vida de Dona Custódia. Né? Tem uma hora que eu brinco, é custoso, né? É custosa. Então, houve um esforço, então, para evitar esse maniqueísmo. Houve um esforço. Houve um esforço, né? Porque em todos os meus tentador, livros eu me né? esforço. É muito tentador deixar aquele personagem emergir com aquela característica, porque a gente já lê esperando que isso aconteça. Sim. Então, é muito tentador, é mais fácil deixar, né? Caim sendo o Agora ruim e mesmo está Abel se abrindo sendo... um horizonte para mim, porque eu encarei Abel como o mal. Eu encarei o tempo todo. E você agora me abriu o horizonte. Não é a maldade que caracteriza Abel, é o descontrole emocional. É o sangue, como você disse, o sangue está ali fervendo na hora que não é para ferver. E até agora, até este momento, eu olhei para Abel como o mal e Caim, ali no livro, o maravilhoso, né? O que tirava as melhores notas, era educado, era assim, bondoso, era respeitador com pai e mãe. Então, já é outra visão. Então, é muito difícil, como o Ivan está dizendo, não cair nisso. Bem, um é bom, outro é ruim. Né? Exato. Eu acho que, no caso dessa história, a gente tem muitas camadas que a gente poderia
tentar entrar, porque quando comecei quando topei pensar nesse mito, eu trazia uma questão minha particular, como contei aqui, de por que Deus rejeita uma oferenda. Então, é assim, Caim é agricultor, pega a colheita dele e oferece para Deus, Deus não aceita. Abel é pastor, Deus recebe as carnes, né, as primícias. Ali, Então, essa história me soava, eu não gostava, eu achava injusto. Por que Deus fez isso? Aí comecei a estudar o Pentateuco, tentar ler, estudar o que é que... tentar compreender esse mito. E aí, fui ler o Caim de Saramago. O Caim de Saramago é interessante porque Saramago acaba com Deus. Deus é péssimo, Deus é violento, Deus é vingativo, Deus é horrível. Então, eu disse, bom, então, e se eu partir do conceito de Deus? Bom, se é horrível, se é péssimo, se é vingativo, não é Deus. Se o conceito de Deus é ser justo, né? Porque para aquele que é cruel, vingativo, horroroso, a gente tem outros nomes. O conceito de Deus é ser bom, é ser justo e é ser onisciente. Ele vê tudo, ele vê para trás, ele vê para frente, então ele é justo. Então, ele não vai errar. Se esse é o conceito de Deus, o que explica a história de Caim e Abel? E aí, Zarinha, você não sabe qual foi a minha surpresa, porque eu encontrei no Pentateuco uma coisa que depois eu pesquisei. Eu olhei se alguém já tinha feito essa interpretação, eu não localizei. No Pentateuco tem uma frase que diz assim: todo aquele que matar ou ferir, sem intenção de matar ou ferir, será dado a ele um lugar para onde ir. E foi dado a Caim um lugar para onde ir. Então, eu já falei, epa, e se Caim não matou com intenção de matar? E se ele, sendo o primeiro homem, nem soubesse que a morte é uma coisa para sempre? Porque não existia a experiência da morte. Então, na hora que eu achei isso, eu falei, gente, eu achei uma coisa aqui que pode me ajudar a reescrever o mito, partindo do pressuposto da bondade e da justiça divina, e reescrever esse mito me agarrando no fato de que foi dado um lugar para onde Caim fosse, e também foi dado a ele uma grande descendência. Porque isso, na Bíblia, é um valor tremendo. A descendência é um valor incrível, e foi dada uma grande descendência com coisas simbólicas muito preciosas, os descendentes de Caim. Então, foi assim que eu fui tentando chegar nessa camada. O que acontece? Conversando com um padre, aí eu já conversei muito com padre, com pastor, por causa de Caim e Abel, tive experiências maravilhosas discutindo isso. Um padre disse, mas no livro, Caim vira o bom e Abel vira o mal. Você fez uma inversão na história. Eu falei, mais ou menos, porque quem continua morrendo, pelo menos simbolicamente, é Abel. E aí, só para fechar essa coisa do mito, eu estava terminando véspera, e uma amiga minha foi na minha casa. Estava em plena pandemia, e a gente passou um tempo com essa amiga num sítio, e ela esteve lá em casa comigo e com o Zé Amaro, e
ela foi na minha biblioteca, que fica num lugar separado do quarto onde ela fica, em outro andar, e eu tenho 3 volumes do Borges, ela pegou um volume do Borges, levou para o quarto dela. Aí deixou lá, foi embora para São Paulo, ficou lá. E eu continuei escrevendo véspera. Quando terminei véspera, meu marido estava no carro me esperando para a gente ir para uma cidade lá perto, que eu ia terminar, eu ia fazer as epígrafes, eu ia terminar a véspera, eu ia dar aquela leitura, fazer aquele acabamento final. E eu estava com algumas questões me incomodando, mas é isso, vamos liberar o livro. Entrei no quarto para pegar uma coisa qualquer, vi o livro do Borges. Falei, gente, o que esse livro está fazendo aqui? Mania de escritora, mania de quem está ouvindo, abri o livro. Olha a frase que eu li. Quer dizer, de 3 volumes, um livro de não sei quantas páginas, uma página, de não sei quantas frases, uma frase. E aberto aleatoriamente. Aleatoriamente. Qual era a frase? Houve uma morte. Só não se sabe se de Caim ou se de Abel. Assim é difícil. Eu falei, cara. Assim é difícil, o livro tinha que sair de todo jeito. Né? Assim, Deus estava mandando um resultado. Publica o negócio. Aí, essa frase, eu levei ela comigo e ela foi fundamental para eu fazer algumas mudanças no livro. Foi com essa frase que eu compreendi a suspensão daquele encontro entre Caim e Abel no final. A necessidade de que houvesse um silêncio ali. Os leitores não gostam muito, eles queriam que tivesse um bate-boca mais, né? Mas assim, aquilo ali é fundamental, porque, na verdade, o que está dito ali para mim é a gente transita nesses lugares, sabe, Zarinha? A gente mata e a gente morre o tempo inteiro na vida. A gente mata o outro e a gente também. Então, a existência de Abel é para dizer, nem sempre a gente morre pela mão do outro. Às vezes, a gente morre pelas nossas próprias mãos. Então, falei demais, deixa eu devolver a palavra. Gente, vamos organizar. Querem fazer perguntas, tá? Pergunta aqui. Já tem um. Lauriston vai fazer a pergunta e depois Carlos Eduardo tem uma pergunta também aqui. Ivan, a pergunta é objetiva, mas antes eu quero partilhar uma informação com as pessoas. Zé Amaro já está vibrando ali. Na próxima semana, Carla Madeira completa 100 semanas na lista dos livros mais vendidos do país. Eita! E a pergunta, Ivan, objetivamente falando, é, Carla, com todo esse processo de criação espontâneo, que você já falou, mas todos eles partem de um risco que se faz na vida de uma família, você concorda que os 3 livros formam uma espécie de trilogia? Eu acho que sim. Eu acho que, na verdade, essa questão das famílias, desse núcleo primeiro, onde a gente chega, onde a gente tem as nossas noções, talvez seja o primeiro lugar onde a gente vai equilibrando nossas potências de bem e de mal, né? A gente vai fazendo ali os pactos civilizatórios, ou não, né? Porque existe muito abandono nesse primeiro lugar de chegada. Eu acho que, não sei se uma trilogia, mas eu acho que eu já entendi e já ouvi outros autores dizendo coisas parecidas, que talvez a gente tenha um assunto que a gente vai passando a limpo, né? Eu acho que eu vou revisitando esse lugar, esse assunto. Eu acho que os meus livros são sobre isso, né? Eu tinha essa curiosidade também. Né? Todos eles acabam partindo da família. Né? É sempre no seio familiar que algo acontece. E é sempre algo pequeno.
nunca está solucionando um crime. Você não está se propondo a isso. Isso vem de alguma experiência, assim, de sempre estar revisitando esse momento familiar. Tem alguma coisa que você vê... É sempre um problema de alguém dentro do seio da família. E ele emerge e é resolvido também no seio da família. Né? Das vezes que foi resolvido, das vezes que não ficam para depois. E vai ter uma curiosidade, né? Nos 3. Nos livros de Carla, são no seio da família e são resolvidos ali, no seio da família, ou não, resolvidos ou não, mas no seio da família. Sim. Eu acho que tem a ver... eu acho que essa questão da minha história pessoal, é claro que é também meu ponto de partida, né? Eu venho de uma família muito, muito amorosa. Meu pai e minha mãe foram um grande privilégio assim na minha vida. Mas também eu acho que meu pai ter sido religioso, era um intelectual, ter sido religioso, largou a vida religiosa, se casou com a minha mãe. Era irmão marista, viu, o pai dela? Era irmão marista. Se casou. Carla, com 38 anos, minha mãe com 17. Exatamente. Então, eu acho que Dá de um algum... livro. Oi? Né? Já dá um livro. Já dá um livro. Já dá um livro. Irmão Já marista, tem o irmão marista, 38 anos. matemático, com 38 anos, larga a vida de marista, apaixonado pela mocinha com 17 anos. E 6 filhos, como dizia Amaro, sapecou 6 filhos nela. O irmão marista, sapecou 6 filhos nela. Eu vou tentar ser objetivo, mas primeiro eu tenho que agradecer a Zarinha por essa oportunidade. Você não me mata por esse agradecimento, mas você é um presente para a gente que trouxe outro presente. Carla, agora você realmente é um presente para a gente. E Zarinha disse, então eu posso falar sem medo de errar. É a maior escritora da atualidade. Você pega uma palavra simples, umas palavras simples e faz um pensamento profundo que fascina demais. Eu, com 6 palavras, diz assim, vou à padaria comprar pão. Ela diz, não tenho culpa, tenho corpo. Diz, não dê não frouxo. Diz, entre mim e você existe o passado. Eu ficava matutando, com 5, 6 palavras que você escrevia. É incrível, você mostra como a gente é medíocre. Está ouvindo, mas, né? enfim... Diga, repita, Carlos Leonardo, com 6 palavras, diga, eu vou à padaria, volto já. Pronto, ela diz um negócio que fica na minha cabeça... Eu não tenho culpa, tenho corpo. Exatamente. Né? Não Então- dê um não frouxo. Isso. Com as mesmas 6 palavras, porque ontem à noite eu disse isso a ela. Não foi? Quem Pois estava é. lá em casa ouviu. Pois é. Que eu tinha maior inveja. Porque faz 50 anos que eu dou aula. Meu instrumento de trabalho é a palavra. Cesarinha, faz 50 anos que você trabalha com o quê? Com a palavra. E ela dá um banho de Humilha e beleza. mostra que a gente é medíocre, entendeu? Mostra isso, minha mediania. Exatamente. Pronto. Diante dos livros de Carla, eu digo, meu Deus, como eu sou mediana. Pois é. Mas vou pergunta para ninguém puxar minha orelha. Uma pergunta bem simples, mas é porque é uma personagem por quem eu sou apaixonado. Lembra minha bisavó, lembra minha avó. Aurora. Eita. Quem é a Aurora? É você, é sua mãe, Dona Irlanda, é sua avó. Queria saber quem é a Aurora e para a gente conhecer essa Aurora, se ela existir de fato. E a outra, eu já vou emendar 2 perguntas e aí responda Diga, aí se posso der. não ter outra oportunidade? Vai que eu não tenho outra oportunidade. Vou partir da premissa que todo mundo leu. Se der spoiler, vão atrás de ler logo. Mas será que Vedina, naquele ato de abandono, inconscientemente, ao fim e ao cabo, para mim foi o maior ato de amor que ela poderia fazer para Augusto? Ela afastou Augusto de um ambiente horrível, onde ele cresceria provavelmente, e possibilitou que ele crescesse num ambiente onde ele foi muito amado. Então, acho que, no fim das contas, o abandono foi um amor.
Não sei se essa interpretação minha está certa, mas eu acho que Vedina fez um bem tremendo ao filho ao abandoná-lo. No fim, não sei se inconscientemente. Bom, são essas duas. Eu, por mim, passava o dia conversando com você, porque eu sou fascinado com você. Mas, enfim, sou limitado. O Júnior vai puxar. Eu digo, tá todo mundo morrendo de inveja. Desde quarta-feira que a gente está e até quarta da semana que vem, né? Vamos lá, vai. Como que você chama? Carlos. Primeiro eu quero dizer o seguinte, eu estou escrevendo, estou em plena produção do meu quarto romance e tudo que vocês disserem pode ser usado. Então, quando ele diz, com 6 palavras, eu digo, eu vou à padaria comprar pão, pode saber que vou querer isso, hein? Porque é maravilhoso. Com 6 palavras, eu só posso dizer, vou na padaria comprar pão, adorei isso. E outra coisa, gente, eu já estou com o sotaque de vocês. Minha mãe dizia, Carla, você convive 2 minutos com alguém e já se incorpora. A vida inteira eu achei, isso era uma crítica. Meu irmão virava e falava assim, lá, já está imitando. Depois eu descobri que talvez isso pudesse ser até uma certa sensibilidade. Quer dizer que, olha, virei escritora porque, de alguma maneira, vou percebendo e vou, né? Eu sempre puxo a sardinha para o meu lado. Vocês viram que eu ressignifiquei improviso, ressignifiquei, né? Eu estou assim sempre. Mas vamos lá. Confessa, a inspiração para a Aurora. E a Aurora. Né? Aurora. De onde surgiu a Aurora? Aurora, Aliás, sim. é a única que foi poupada, não? Que foi Um poupada. certo maniqueísmo. Assim, ela não parece ter um lado negativo em nenhum momento. Não tem, nenhum momento. Os filhos acham que tem, porque ela manda aí mesmo, e não tem jeito, e vai levar a empada mesmo, está com preguiça, então vai, meu filho. Ontem você estava muito chato, vai hoje. Então, a Aurora, ela é uma mulher maravilhosa. E, no final de tudo, eu digo, agradeço, Irlanda. E digo, minha eterna Aurora, né? Porque eu tive o privilégio da minha mãe ser aquilo, assim, sabe? Com todos os defeitos, assim, mas era uma mulher tão amorosa e tão positiva, sabe? Tão, assim, que, no final, eu digo isso. Obrigada, Irlanda, minha eterna Aurora. Então, de fato, ela é a matriz de todas as minhas mulheres, eu acho. Ou por aproximação, ou por oposição. Mas, no caso de Aurora, ela, de fato, é uma grande inspiração. Ela sabia? Sabia. Porque quando ela morreu, o livro já era... Eu sabia. Quando eu escrevi Tudo é Rio, logo que terminei, meu pai já era falecido. Mas eu levei mamãe lá para casa, dei para ela o livro impresso, encadernado, e pedi a ela para ler. Eu estava muito preocupada, porque pela carga erótica e também pela questão, falando aqui entre amigos, estava preocupada com a putaria, né? Mas aí eu peguei e falei, mas estava preocupada também com as questões da religiosidade, porque a gente tem ali todo um questionamento, não é assim, que a Aurora traz uma visão muito bonita de um Deus acolhedor, mas Duca traz outra visão, e aí a gente tem a revolta de Dalva com Deus. Então, eu tinha vários momentos ali também sensíveis para uma família que sempre foi atravessada pela questão da religião, né? E eu estava muito preocupada, levei a mamãe e falei, mãe, eu queria que você lesse isso. Não falei nada, não adiantei nada, e ela começou a ler. E ela pegou na sexta-feira, no domingo ela terminou. E eu perguntei, e aí? Ela falou, Carla, esse livro é tão humano. Foi assim a frase dela para mim, sabe? Ela se viu em Aurora ou ela não notou e você disse depois assim, minha inspiração... Não, ela viu algumas coisas, por exemplo, até os 28 anos,
nós somos 6 filhos, né? E tínhamos sempre um primo do interior que morava lá em casa, os amigos. Minha mãe sempre disse assim, a gente chegava com os amigos sem avisar, e ela dizia, vai comer o que tem, nós vamos dividir o que tem. E se não tiver, nós vamos na geladeira, vamos fazer um ovo, vamos fazer um arroz, vai comer arroz com ovo. Então, assim, nunca teve uma coisa não pode trazer, sempre foi uma casa muito assim acolhedora com todo mundo. E até os 28 anos, que foi a idade que eu me casei a primeira vez, eu estou no meu 3º casamento, e último. Quero deixar então. bem claro. Até os 28 anos, ela levava para a gente uma gemada, um chocolate quente na cama. Esse espírito de botar o pé da gente no colo dela e fazer uma massagem, de chegar e falar, não, fica aqui, vou ali fazer uma coisa para você e fazer uma sopa. Essa compreensão de acolhimento e de falar, eu vou fazer o dia dos meus filhos começarem com esse gesto amoroso. Então, ela é realmente, de fato, ela viu algumas coisas. Dela em Aurora. Ela viu, porque a Aurora faz a gemada para Francisca, né? E Bia faz para o neto o bolo de laranja. Faz o bolo de Faz, laranja. né? Lembra que ela, quando o neto rasgou todo o trabalho dela, para quem não leu, rasgou o trabalho que ela fez sobre 100 anos de solidão, aí ela vai e faz o bolo de laranja. Né? Isso. Então, a Irlanda já apareceu também. Já foi fonte de inspiração para Irlanda é sempre uma fonte. E a segunda pergunta é... Não, Foi. Carlos ainda. Sobre o abandono, né? Sim, Se se o você abandono... ressignificou depois. Você sabe que ainda ontem, né? Se o abandono na hora foi visto como abandono, mas que depois trouxe... Ela resolveu dessa maneira, não é isso? Então, ontem a gente viu um filme na casa de Zarinha. E, quando terminou o filme, eu disse... a minha visão do filme foi o quanto, às vezes, uma obra nos implica eticamente, né? Assim, no sentido de... É isso, tem um lado que vê... Um lado positivo nisso, livrei a pessoa de uma situação... Um ato que é aético... Um ato que é aético... Mas que depois traz bons frutos. E aí que a gente vai voltar, mas espera aí, tem uma coisa aí inaceitável, em 2 lugares, né? Na mãe que faz, e aí eu vou fazer o meu parêntese, que é qual mãe não tem vontade, né, de fazer o filho desaparecer de vez em quando? Temporariamente, só por hoje à noite, por favor. Né? Assim, a gente vive isso. A gente vive também, isso. Tá? O pai também, de vez em quando. O pai também. Tem vontade de deixar com a mãe. Os pais têm tanta vontade que têm deixado muito com as mães. Levanta que eu corto. Hein? Bom, mas o que eu ia dizer é o seguinte. Então, esse ato de exaustão, de um corpo exausto, ele, por um lado, é isso, é aético, é errado, não é? Porque a gente supõe que a gente precise dar conta dos nossos impulsos, né? Porque senão a gente vai sair matando as pessoas e sair, não é? Então a gente e por outro lado nós temos a figura que pega esse menino e que também faz uma coisa inadmissível. Por mais que eu ache que a vida desse menino
foi melhor. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a literatura, ela faz isso mesmo. Ou o cinema, ela nos implica para que a gente fale, opa, peraí, será que foi tão ruim assim? Né? Será que tem problema? Foi para o bem, não está fazendo. A vida dele foi melhor, ele foi bem tratado, ele teve uma vida amorosa, ele saiu de uma família, Ele se né, ele que se estava livrou- horrível. Ele se livrou de ser desequilibrado. Tão desequilibrado quanto Mas foi o pai, casualmente. quanto a mãe, né? Você sentiu essa necessidade? Porque foi o acaso. Para o leitor é casual, porque a gente lê a história paulatinamente. Mas você sentiu essa necessidade de, ao final, querer Dar ir uma resolvendo, chance. dar a ele uma chance? Uma chance de um lar Era uma necessidade ajustado. sua? Não, Não. não. Não levou isso Foi para terapia? pura também, maldade. Mas, assim, não, eu não senti. Porque, assim, não. Existia eu tenho poucas coisas. Eu tenho um jeito de falar uma coisa, depois, quando eu estou na história, que. Outro dia eu vi a Rosa Monteiro falando de um jeito tão parecido que eu falei, olha que interessante, assim. Quando já estou lá no meio da história, já fazendo, eu tenho a sensação que eu vejo uma montanha, assim, que eu tenho uns pontos, umas tochas, uns pontos de luz, que são lugares que eu sei que eu vou passar por eles, que vão acontecer. Sei lá, em Tudo é Rio, eu sabia que teria um momento em que Lucy se vingaria de Duca, em que ela concretizaria a vingança dela de Duca. E eu sabia, então vou sabendo de algumas coisas. Eu não sei o caminho, mas eu sei que eu vou chegar naquela tocha, depois vou ir para aquela, depois vou ir para aquela outra. Então, eu tenho mais ou menos uma ideia. O tempo inteiro, com um certo pesar, eu sabia que esse menino não seria encontrado. Isso, para mim, estava claro. Né? Estava decidido. Não vai ser encontrado. Ele não vai ser encontrado. Agora, em Tudo é Rio, eu passei a história inteira, mas muito, quase até no fim, imaginando, com um incômodo, imaginando que a criança estivesse com Venâncio. É sério? Sério. Foi uma surpresa para você, tanto quanto foi para E aí, o dia que eu entendi, foi uma coisa assim... Eu levei um susto, porque olha como é o processo criativo. Eu estava escrevendo e achando isso, mas eu tinha um incômodo terrível, Zarinha, que era, se fosse isso, Dalva seria só vítima. E isso me colocaria numa situação de maniqueísmo que eu não queria. E eu não conseguia tirar ela do lugar só de vítima. E eu estava com isso me incomodando. Então, na hora que veio, foi uma solução para este problema. Aí eu falei, é isso. Ela também é capaz de um gesto brutal. Ela também não é só vítima. Então, essa complexidade de tirá-la do lugar só de vítima e dar essa complexidade de alguém também que faz uma coisa brutal, que é deixar uma pessoa achar, né, achando que matou alguém que não matou. Durante 5 anos, Venâncio carregando aquela culpa, matei meu filho sem ter matado. Agora, Vedina foi castigada, porque ela não encontrou mais o filho. Foi. Ela ficou sem o filho. Né? Ela ficou sem o filho e sem saber nada. Até a gente, quando vai lendo o livro, não sei vocês, mas eu ficava dizendo, Carla esqueceu. Carla esqueceu o menino, que não aparecia mais. Na primeira página do livro, o menino, ela larga o menino. No primeiro capítulo, ela larga o menino.
E a gente chega se aproximando das últimas páginas sem saber o destino do menino. Aí eu dizia, não, ela esqueceu o menino. Lá na última página, não, aparece a mão que pegou o menino. Aí a gente sabe, ela nunca mais vai ver o filho. E foi um momento de desespero ela ter deixado a criança, né? Ela foi castigada. Castigada de todos os lados, porque o marido não prestava e o filho perdido. Aí dá... Gente, tem uma pergunta aí? Carol? Olá, boa noite. É um prazer estar aqui hoje. Eu ia fazer uma pergunta, mas gostaria de pegar o gancho das implicações éticas para fazer duas, se me permitirem. Conforme Tudo é Rio foi ganhando dimensões continentais, o público manteve-se quase unânime em relação à qualidade literária, mas a crítica se divide um pouco por tratar de temas muito sensíveis às mulheres hoje, como violência doméstica, liberdade sexual, violência sexual. E, de um lado, eu vejo que a crítica reconhece esse êxito, mas, de outro, há uma ruptura, porque acredita-se que, ao propor no arco narrativo um perdão a atos imperdoáveis para muitas pessoas, acaba-se por romantizar, e essa palavra não é minha, tais temas tão sensíveis. Então, a minha pergunta diz respeito a esse assunto, se você acredita que, ao escrever cenas de violências tão brutais, você está cometendo um ato político, ou se não cabe à literatura curvar-se às demandas éticas e morais de hoje. Olha, essa é uma questão super importante na história de Tudo é Rio, tá? A literatura, no meu caso, eu não escrevo a partir de uma pauta. Eu não tenho uma pauta. A literatura, ela não tem... A gente não escreve um romance para examinar a realidade. A gente escreve para apalpar a existência e suas possibilidades. Então, a ideia do romance é dizer do que nós somos capazes. Pode ser que ele olhe para as sombras, pode ser que ele olhe para o pior de nós. Então, eu acho que a gente precisa entender que a literatura não é um manual de boas práticas. Não é um livro didático, é uma experiência íntima, introspectiva de um autor que experimenta um arranjo de acontecimentos dos quais a gente pode e deve problematizar. Ou seja, aquilo se torna uma ocasião para discutir, por exemplo, a romantização da violência. Então, eu acho que essa é a ideia do romance. Mas, entrando na questão específica, eu acho importante dizer o seguinte: o que incomoda e o que soa como romantização num país de extrema violência e enorme impunidade é a gente entender o significado de perdão. O perdão, ou pelo menos o perdão que eu penso ter desenhado no livro, mas isso é subjetivo, o perdão não é esquecimento, tampouco o perdão é impunidade. O perdão é cessar o ódio. A única chance que Dalva tem de retomar a vida dela é perdoar. Isso significa voltar a viver com Venâncio? Não. Mas isso também não está dito que ela voltou a viver com ele. Está dito que ela perdoou, cessou o ódio, retomou a vida, foi capaz de sair da mão do Venâncio. Porque, quando a gente não perdoa, a gente está na mão do agressor e a dor se repete todos os dias. Então, a ideia de perdão é sair da mão do agressor. Perdoar é um movimento muito mais em direção à vítima do que ao agressor. Agora, no livro, no último parágrafo, diz o seguinte: o próximo passo traz a possibilidade dos abismos.
Eu não sei o que vai acontecer depois, quando eles entram para aquela casa. Se eles vão se tornar uma família margarina, né? De comercial de margarina, feliz para sempre, ou se eles vão, ou se Dalva vai falar assim, Venâncio, nosso filho está vivo, eu vou embora, ou se Venâncio vai ter um surto, você me deixou pensar que ele estava morto por anos, o que vai acontecer? Eu não sei, mas é o leitor que vai pensar nisso. De qualquer maneira, já vou passar a palavra, de qualquer maneira, o importante aí é a gente criar, na literatura, é a gente criar ocasiões de botar na mesa os assuntos que são provocados pela literatura. E assim, encarar a literatura, como Carla disse, mostrando tudo de que o ser humano é capaz. A literatura é para isso, para a gente analisar toda a capacidade, para o bem e para o mal, do ser humano. Eu já havia lido uma crítica dessa. É mais fora ou dentro? Porque você agora já passou pela Itália, passou ali, né, Portugal e tudo. Suíça. E se vem essa crítica lá, há essa crítica, porque é eu já li também. Brasil. E após ler, é que ressignifiquei. Eu vou pegar emprestado de ti. Porque eu não havia percebido isso no decorrer do livro. Claro que há o mal-estar, o constrangimento e tudo, mas eu entendi aquilo como algo sensível, precisava estar lá, precisava ter um drama. Depois da crítica, eu comecei a olhar isso, mas é uma crítica nossa, assim, é muito mais voltada para um público brasileiro. Ou você viu porque nós estamos acostumados com a violência, né, contra a mulher. E isso cria uma certa hipocrisia, assim, apontar a violência daí contra a mulher, quando a gente vê o número de feminicídios é enorme. Né? Quando a gente vê o número de outros tipos de violência, manipulações, estupros, são enormes. Você sente que isso é muito mais daqui ou europeu? Olha, eu ainda estou assim, compreendendo esses leitores de fora, né? Eu tive uma experiência mais intensa em Portugal, mas, por exemplo, na Itália, que o livro já está também, eu não tive ainda a oportunidade esse contato, né? Eu imagino que, como a gente vive essa realidade de não só do crime, mas da impunidade, essa questão se torne mais aguda. O próprio livro dá pistas para isso, né? Então, vamos dizer, tem um determinado momento em que diz, Dalva poderia fazer muitas coisas. Poderia ir embora, ela poderia denunciar, ela poderia ir morar na casa da família, mas ela só faz aquilo que ela pode, que ela dá conta. Porque também existe um outro lado da história, da violência contra a mulher, que e aí tem a ver com a minha experiência particular. O irmão da minha mãe batia na minha tia. Essa foi uma experiência que eu vivi de perto. A família inteira ficava contra ele. Ele era o irmão da minha mãe. E os irmãos dele, minha mãe e todos, se reuniam. Você não pode voltar, nós vamos te ajudar, você tem que sair desse casamento. E ela voltava. E sabe uma das coisas mais violentas que eu achava? Eu, criança, assim, uma vez vi uma cena, o início da cena de violência, o início da discussão deles. O que eu achava muito violento era a pressão, ouvir as pessoas falarem, porque ela saía de casa e voltava para ele. E aí eu via as pessoas dizendo, lá, mulher de malandro, gosta de apanhar. E não era verdade. Ela não gostava de apanhar. Mas ela não conseguia sair daquela relação. Então, se a gente quer ajudar, não é com esse tipo de pensamento, é fortalecendo essa mulher. Chico, outro dia, disse isso lindamente, fortalecendo essa mulher para que ela dê conta desse movimento, para que ela saia da situação de risco. Não é? Como é que a gente ajuda? Uma pessoa que está numa situação de risco a dar conta de sair de uma situação de risco. Mas, certamente,
ela é a vítima. Não é acusando essa mulher de ser mulher de malandro, ser impotente, porque a maioria das mulheres não sai na primeira agressão. Muitas nem dividem, muitas nem contam. E por N motivos. A gente não pode querer simplificar uma situação tão complexa. Eu não sou especialista nisso. Como Dalva. Dalva também não contou, né? Nem a mãe. Exato. Ela não contou. Aí ela preparou a vingança dela. Exato. Exato. E aí você tem a camada da vingança, você tem a camada da desilusão que muitas mulheres vivem, que é, poxa, eu já amei esse cara. Eu investi uma energia amorosa tão grande nessa relação. Não, peraí, não é possível. Isso foi um evento isolado. Isso foi. Então, existe uma ideia de que aquele amor no qual se investiu muito pode ser resgatado. Então, a gente tem N camadas. O fato é que a nossa atitude não pode ser uma atitude confortável de julgar, porque a gente está de fora. Vou contar um caso lindo aqui de Manuel de Barros. Eu não vou saber recitar perfeitamente, mas a história é linda. Ele dizia assim: Maria Pelego Preto era abundante de pelos no pente. A rapaziada ficava louca. Ela levantava o vestido branco e deixava ver os pelegos subindo até quase o umbigo. Não é? Na porta, o pai cobrava a entrada. No fundo, a mãe rezava, Deus, glória a Deus nas alturas. Um homem passando por ali, vendo aquilo, falou, isso é uma indignidade, isso é um absurdo, isso é uma falta de educação, de limite, é uma indignidade. Mas eu acho que era fome. Sim, bonito. Né? Ei, tem uma pergunta aqui, né? Carol? Ela disse que tinha 2 perguntas. Ela fez... Com licença, serei bem breve. Eu espero que essa viagem esteja sendo muito proveitosa para fortalecer seus laços com a Paraíba, mas eu gostaria de saber sobre seus laços prévios. Existe algum autor paraibano que tenha influenciado a sua formação como eleitora, como escritora, como cidadã? Puxa vida, ela me apertou aqui. Zarinha. Vivo ou morto? No final de A Natureza da Mordida, Carla faz um apanhado geral das epígrafes, né? Que usa, das frases que usa. E a gente vê lá Tolstói, vê escritores universais, reconhecido universalmente. Então, ela, a partir de agora, ela e Zé Amaro pretendem alugar uma casa aqui, com os 5 filhos. Então, ela vai começar a ter contato com a literatura paraibana. Ela já conhece Marília Arnaud, Pássaro Secreto. O seu pássaro. O Pássaro Secreto. Mas eu queria saber qual é os autores paraibanos que você me indicaria? Augusto dos Anjos, sem dúvida. Augusto dos Anjos. Poeta. Poeta. Pois é, eu não sabia que ele era paraibano, mas que bom. Que tem uma relação muito importante com Minas Gerais, sua terra. Inclusive, o acervo dele se encontra hoje no Ministério Público de Minas Gerais. Ele teve uma relação muito forte com, acho que é Leopoldina. Então, ele morreu lá em Leopoldina. Exatamente. E os pertences dele continuaram lá. Foi diretor de um colégio lá em Leopoldina. Morreu lá. E morou lá, foi diretor de um colégio, dava aula particular de literatura e morreu lá. Do jeito como Carla está pegando o nosso sotaque, aí vai assimilando. Quem sabe ela não pega um pouco da literatura. Para vocês não sabem, mas ela também toca violão. Aí ontem lá em casa ela foi dar o show do violão e cantou A Vida Aqui Só É Ruim.
Quando não chove no chão. Pronto, ela está assimilando, né? O sotaque, tocou a música bem certinha, cantando. Tá? O próximo passo é a literatura. Exatamente. E essa ideia, assim, a gente pensa no autor, a gente sempre pensa assim, é brasileiro, né? Tirando é mineiro. Lógico que mineiro, né? Guimarães, Carlos Drummond de Andrade, eu vou... Mas, normalmente, eu penso literatura nacional. E penso muito pouco se ele é de um estado ou de outro estado. Mas é isso. Obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Tem aqui com... Olá, boa noite. Primeiramente, queria agradecer a Zarinha pela possibilidade. Estão me ouvindo bem? Chico. E a Carla pela presença, né, aqui. É uma coisa que eu jamais esperaria, imaginaria, então foi um grande presente. Bem, vim aqui com 2 perguntas e agora eu tenho uma terceira, mas são objetivas e uma delas é bem direta. A primeira, até você já pincelou um pouco durante a sua fala, que seria o que inspira a tua escrita. E aí, dentro disso também, eu queria saber como é que foi o teu processo de se tornar escritora. E a última, mais direta, mais breve, o que Carla Madeira lê? Vamos... Gente, ó, não vai dar tempo de vocês perguntarem todas, não. Depois de Carlos começou essa moda, né? Disse, não, eu vou fazer uma pergunta, são 2. Aí já está evoluindo, 2 são 3, são 4. Ó, tentem serem, assim, mais sucintos numa pergunta, tá? Para dar tempo das outras pessoas perguntarem, senão a gente vai sair daqui 7 horas da manhã, né? Não é o plano, tá? Olha, gente, se for 7 horas da manhã, vocês compram uma pizza para mim, hein? Com certeza. Eu até topo, mas tem que ter pizza. Com certeza. Bom, A primeira foi o que é que inspira você? Dá para reunir aí, né? então, acho que dá para reunir. Como você O se que é vê que como a Fê, como escritora, foi esse né? processo de publicitária e hoje uma escritora a mais lida do Brasil? Como foi esse processo? Não é assim? Bom, então... E o que é que ela lê? Então, olha só. Eu me apaixonei pela palavra muito mais pela música do que pela literatura. Até os 20 e poucos anos, era violão e cantar e esperava ansiosa os lançamentos de Chico, Caetano, Clube da Esquina, Gil e Paulinho da Viola, os sambistas, etc. Eu ficava ali, mas eu sempre tinha uma característica muito clara. Eu esperava chegar o disco de vinil. Você conhece isso? O disco de vinil, esperava chegar e ficava louca para acompanhar a letra. Ficava doida para acompanhar aquela letra ali no encarte. Então, era uma paixão já pela palavra. E aí, mas já tinha lido Monteiro Lobato. Livro, para mim, era um livro assim que você começa a ler, não quer almoçar, não quer dormir, não quer fazer nada, não quer tomar banho, só quer ficar ali agarrada no livro. Livro bom para mim era isso. Então, na minha adolescência, eu li muito a Agatha Christie. Monteiro Lobato foi o primeiro autor que me deslumbrou, que eu falei, nossa, tem não só uma história, eu percebi de alguma forma isso, porque eu era muito nova, não é só uma história, mas é um jeito de contar a história. E, então, depois, quando eu fui escolher uma profissão, aí não, aí o negócio tem que ser sério, não dá para ficar cantando, porque eu gostava de cantar, e cantei em bar, fiz shows e tal. E aí meu pai, né, agora, o que você vai escolher? Aí fui para matemática. Fiz um tempo de universidade de matemática, gostava muito, tinha facilidade, porque meu pai é matemático, todos os meus irmãos são da área exatas, a gente cresceu se divertindo, fazendo problema de lógica. Então, eu gostava. Mas, quando fui para a matemática, comecei a sentir falta das linguagens artísticas. Falta da música, falta da poesia, falta da leitura, falta da pintura, que eu também gostava de pintar. E aí, larguei a matemática, fui para a comunicação. E aí,
eu falei, nossa, vou correr atrás do prejuízo como leitora. Porque tinha um prejuízo, porque só ouvia música, só tocava violão, só ficava ali naquela coisa. E aí fui atrás das leituras, né? Tinha as leituras obrigatórias da escola, e que eu revisitei, inclusive, porque ler Machado de Assis quando você é muito novo, você não vai perceber. Achar difícil, você não vai perceber a ironia, você não vai perceber um monte de coisa. Então, eu revisitei um monte de coisa, e eu acho que essa inspiração... Meu microfone está falhando toda hora. Eu estou sentindo, eventualmente. Essa inspiração, eu acho que ela vem desses alimentos todos, né? De viajar pelo interior de Minas, de ler, de ouvir música, de ver pintura, de viajar, de ouvir o Carlos falar, com 6 palavras eu vou à padaria. Então, eu acho que a inspiração vem de todo lugar, sabe? E hoje, por exemplo, eu vou falar o livro que eu estou lendo. Eu estou lendo 2 livros. Eu estou lendo Revisitando Crime e Castigo, e estou lendo uma mexicana chamada Fernanda Melchior, um livro chamado Temporada de Tubarões. Desculpa, Furacões. Eu invento os nomes dos livros, tá? Minha imaginação é maravilhosa. Eu fui numa roda de literatura, uma imersão, e cada um falou que está lendo, estou lendo lá. Aí me perguntaram o que você está lendo. Eu falei, Conexão Dinamarquesa. Aí tinha a curadora da Flip, tinha uma jornalista, uma curadora de livrarias, todos, nossa, anotaram o nome. Aí entrei no meu quarto, falei, o livro se chama Trilogia de Copenhague. Aí o Zinho já é meu ponto, o Zinho sobrou. Furacões. Não é tubarões, não, é furacões. Você tinha dito o quê? Eu tinha... Não, aí da história eu tinha temporada de tubarões, é temporada de furacões. Mas existe também... Ela não pode ter conversa pública sem você, não, viu? Porque É o temporada ponto. de tubarões era de furacões. Já chegou bem mais perto, né? Já há um treino aí. Estou menos criativa. Mas, olha, eu acho que a pergunta dela era no sentido quando ela se tornou autora. Eu acho que a pergunta é essa. O que é que ela lia? Que virada é essa da pessoa que se torna... É uma leitora, trabalha com publicidade e tudo, e vai se tornar autora. Não é a pessoa que só escreve. Eu acho que todos aqui, em algum momento, escrevem alguma coisa, né? É algo que você precisa expor. Mas há uma decisão de você fazê-lo por mais tempo. Tem uma história, tem um desejo de publicar. Não tem? Não tem um desejo de pôr para fora, de ser lido. Conto do Rio, sinceramente, eu não tive um desejo de publicar. Quando comecei a escrever. Depois que ele estava pronto, eu tive o desejo de publicar. Mas eu não é uma decisão. No meu caso, tem pessoas que falam, você é um escritor. E vai escrever, e vai se haver, vai fazer curso de escrita criativa, vai correr atrás disso. Eu não, mas eu tinha um histórico com redação que veio da publicidade. Eu fui professora de redação publicitária na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, na minha agência, eu criei muitos filmes, muitos títulos, muitos textos. Então, eu já tinha uma relação com a escrita. Quando eu larguei a matemática para fazer comunicação, e quando eu fazia comunicação, eu vivi o mesmo problema que eu vivi com a matemática, que foi a ausência da linguagem artística, porque publicidade não é arte. E eu senti falta do espaço de subjetividade, que a publicidade também não me dava, igual a matemática não me dava. Não é? E aí eu fui escrever as
as minhas questões, né, a minha subjetividade, com uma dose enorme de inconsciente, mas com liberdade. Não era um job, não era um trabalho. E o que são os leitores? Eu me vi muitas vezes, eu quando vi a peça A Máquina, não é? Eu fiquei tão impressionada que eu fui para casa e durante 3 dias eu fiquei ali escrevendo uma peça de teatro. Eu, quando li Monteiro Lobato, escrevi um pequeno livro à mão, achava que era livro, né? Devia ser 10 páginas. Mas eu era criança, aquilo para mim era enorme. Um livro com a saga de algumas crianças querendo fazer a Disney no Brasil. Então, a arte do outro provoca um transbordamento em mim. Então, todo livro, sei lá, Guimarães Rosa, que foi uma coisa impressionante, assim... Que é um dos que você cita, né? Da terceira margem, de Guimarães Rosa, que você cita na Natureza da Mordida. Cito. Né? Então, assim, é difícil. Olha, eu lancei agora um box, a Record lançou um box, que tem um caderninho. Aqui, Betânia está com ele. Que tem um caderninho chamado... Deixa eu pegar. Isso aqui, Fragmentos do que não se pode ter por inteiro. Aqui tem 3 contos meus, mas tem um texto que é o meu processo criativo, que eu escrevi para a revista da Academia Brasileira de Letras, a pedido da Rosisca Oliveira, e ela me pediu para escrever um texto, e eu escrevi um texto sobre o meu processo criativo, que se chama Fragmentos do que não se pode ter por inteiro. A gente não sabe direito de onde vem. A gente não sabe. Freud já perguntava isso. Ele se perguntava de onde vem. Como que o artista, como que eu fico ali estudando vários cases, ouvindo, fazendo ciência, e Shakespeare vai lá e faz uma frase que amarra tudo que eu fiquei pesquisando anos. De onde vem? O Freud já se perguntava isso, né? Então, a gente não sabe. São fragmentos, vem da religião do meu pai, de ter visto o peso da religiosidade boiando na minha casa, mas silenciado de alguma maneira, de ver o Carlos falando isso que ele falou, e de ver uma canção de Chico Buarque, não é? Ao pedaço de mim, falar do revés do parto, que tanto me iluminou para falar da perda de Dalva, do sentimento de perda de Dalva. Então, a gente não sabe de onde vem. Tá. Gente, uma próxima Aí, pergunta. Olígia. Tem Carol. Carol Cavalcante, depois Lígia. Carol já faz tempo. Tá, toda vez eu acho Ali que também, é Carol, acho que é lá Carol, atrás. e não vai. Primeiramente, eu queria agradecer a Zarinha. Ela tinha pedido antes, tá? Zarinha, enquanto eu viver, e eu acho que eu vou viver um bocado ainda, eu serei grata a você por esse momento. Carla, eu vi uma entrevista sua que você mencionou que imaginar é uma forma de se revelar. Existe algum personagem que reflete mais diretamente a sua essência? Sim. Quer se entregar? Será que eu devo contar? Se entrega aí, se entrega. Alto Zé Amaro. Diga conte. Só não pode ser Lucina. Só não pode ser Na frente Lucina. Eu da acho que plateia deveria não ser a pode. Lucina. Você sabe? Na frente da plateia não pode ser Não Lucina. pode ser Lucina. Você sabe que Zé Amaro, sendo meu terceiro marido, a gente estava namorando, assim, né, aquele começo de romance, e aí a nora dele leu Tudo é Rio, virou para ele e falou, sogrinho tá passando bem. Escolheu bem, né, Zé? E o filho dela, quando leu, hoje, com 22 anos, o filho foi ler Tudo é Rio, ficou
incomodado. Ela dizendo que ele ficou incomodado da mãe dele ter escrito aquilo tudo. E ontem lá em casa disseram a ela, não, ele ficou incomodado, é assim, onde é que você aprendeu essa perícia toda de Lucy? Sim, mas tem algum personagem? Oh. Aí, depois de tudo isso, aí, próxima pergunta não dá, Não, né? Sim, aí tem um personagem com o qual se identifique Não, eu acho que não mais. tem um personagem. Eu acho que, de fato, é uma bricolagem, é uma colagem. Então, tem muito de mim em todos. Não é? Tem muito de mim. Você vê, tem lá a matemática que veio. Não é? Nossa, tem várias coisas que são minhas. Talvez uma voz mais intuitiva para mim tenha sido a de Olívia, porque ela é jornalista e eu também sou. E ela tem uma história de rompimento, de amizade, eu também tive. Então, ali tem uma coisa que foi mais orgânica, assim, mais intuitiva. Mas eu acho que eu estou em todo lugar ali, sabe? Em todas as experiências. A frase é essa mesmo. Véspera terminava com essa frase, que é: imaginar é sempre revelar um pouco de si mesmo. E essa frase está nesse texto dos fragmentos. Ela foi para ele, porque é muito isso. Agora mesmo, lá no Conexão Dinamarquesa, quer dizer, no Trilogia Copenhague, a autora diz: eu estou em todos os personagens, eu vejo a minha história em todos, eu me vejo em todos os personagens, embora nada do que eles vivam tenha acontecido comigo. Então, não é da ordem do fato. Em alguns casos até é, como esse aqui que eu citei de Olívia, mas é principalmente na ordem dos afetos. Oi, Sim, há um ali Lá e um atrás. aqui, né? E depois Lígia. Primeiramente, Carla, eu queria dizer que é incrível para mim, como leitora, como professora, como mediadora de leitura, ouvir um pouquinho da cabecinha de uma autora e tentar imaginar o que se passa para escrever esses livros que a gente devora com tanto apreço. Você, no início da sua fala, falou de Rosa Monteiro, outra autora incrível, contemporânea, ainda bem, né? É bom ler Mulheres Vivas. E você falou sobre ela, quando foi o Roda Viva, ela falou sobre que as pessoas dizem que ela escreve histórias de mulheres, mas que, na verdade, ela escreve histórias e que 51% da população é mulher. Você é uma mulher que escreve sobre família, esse espaço que é tão pisado por nós, mulheres. As editoras têm procurado cada vez mais publicar mulheres, e mais leitoras estão lendo mulheres. As pessoas estão interessadas em histórias de mulheres, ou finalmente nós somos universais? Que delícia de pergunta. Caramba, Porque Rosa Monteiro, quando ela respondeu essa pergunta, ela falou uma coisa muito, muito legal. Ela falou assim: a mulher, quando escreve uma personagem protagonista mulher, as pessoas falam, você escreve para o público feminino. O homem, quando escreve um protagonista homem, a gente diz, ele escreve sobre a condição humana. Isso Rosa Monteiro dizendo. Então, eu não quero escrever para mulheres. Eu não quero escrever sobre mulheres. Eu quero escrever sobre a condição humana, e nós somos 51%. Então, assim, o que eu acho que a gente está vendo acontecer é uma ampliação de consciência super importante, não só na literatura. Nós estamos mais lento do que eu gostaria, mas estamos num ponto irreversível de conquista e de correção de dívidas históricas aí, né? De direitos da mulher, apesar da gente ainda estar vendo retrocesso, né? Acabou de ser publicada uma nova lei lá no Afeganistão,
que as mulheres agora não podem falar em público. Né? Então, assim, quem dera isso estivesse acontecendo em todo lugar. Nós estamos falando aqui da nossa realidade. Né? Então, assim, eu acho que esse movimento de trazer as mulheres, a representatividade das mulheres para todos os lugares, infelizmente, alguns ainda não, né? Carmen Lúcia está sozinha no Supremo Tribunal Federal. E já tem. Né? Como ela disse outro dia, eu entrar numa reunião, eu estou entrando aqui no Clube do Bolinha. Né? Então, assim, mas, sem dúvida, esse movimento está acontecendo. A literatura... eu tenho dito uma coisa que eu gostaria de reafirmar nesse lugar, como mulher. Qual é o assunto que é de mulher? Filho? Não deveria ser de homem também? Sexualidade feminina? É só da mulher? A sexualidade pode ser só da mulher? Então, assim, eu acho que a gente faz literatura para examinar a condição humana também. Então, eu acho que a gente precisa dizer isso. Nós escrevemos para as pessoas, não é? Mas queremos que mais e mais e mais mulheres publiquem. Queremos que mais e mais a condição humana seja experimentada, apalpada por um corpo de mulher. Como é que você está resistindo a ordem? Lígia, Mônica, que quer fazer uma pergunta. Lígia, gente, tinha também, olha, tem uma pergunta aqui. Lígia e Gabi aqui. Não, faça logo a pergunta. No microfone. Ótimo. Carol entregou desligado o microfone, não, Carol. Sabotando a pergunta alheia. Nem sabe. Obrigadíssima. Olha, obrigada muitíssimo, a Zarinha, uma fã antiga. Acho que não ligou. Obrigadíssima, Carla, com a gente. É uma pergunta pequena, Carla, me sinto bastante esclarecida, mas eu preciso muito saber como você construiu Biá. Me apaixonei. Como foi lindo você trazer a velhice, aquela discussão. O importante é não esquecer. E a luta dela para sempre lembrar. Me tocou profundamente. Sou uma boa leitora. Obrigada. Me conte. Muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que a Biá... força dela, né? Ela é uma personagem forte, assim, decidida. Sabe que Biá foi uma das personagens mais difíceis para mim. Porque, primeiro que foi o meu primeiro livro onde as personagens eram narradoras. Até então, em Tudo é Rio, o narrador era onisciente, ele sabia de tudo. E a experiência de fazer uma personagem narradora, Zarinha, é que eu só sabia o que ela dizia, o que ela me dava. E a voz não era intuitiva para mim, porque ela era uma psicanalista. E ela era muito mais velha. E ela vivia situações de um lugar que eu não tinha experimentado, que eu precisava imaginar. E quando escrevi, estava muito incomodada com a voz dela, porque como ela estava num processo de demência, né, vou colocar entre aspas, uma certa... a loucura ou a demência tem um pouco de artificial para a gente que está de fora. Você olha para uma pessoa que está demenciando, você fala, tem uma coisa ali que soa. Para mim, como escritora, soava artificial. Gente, essa mulher está artificial. Eu fiquei completamente assim, apanhando daquilo, sabe? Incomodada. Eu falava com o Zé Amaro, vou rasgar esse livro. Vou desistir desse negócio, porque eu não conseguia
Vou pegar E aí nós fomos numa banca de revista um dia. Olha como que escrever é se colocar disponível para escutar. E fomos abordados por uma mulher. A gente ficou um tempão, era uma mulher mais velha. E ela me abordou assim que eu fui percebendo que estava acontecendo alguma coisa com ela. Porque ela conversava comigo numa intimidade que estranha. E eu fui perceber. E aí eu fui perceber, eu fui dando uma corda, porque eu fui entendendo que ela estava me dando a voz de B.A. E aí eu fui, escrevi, achei a voz, então aí eu comecei a deslizar na voz de B.A. E fiz. E depois eu me reencontrei com ela, por acaso, nessa mesma banca, que era uma banca de revista. Eu me encontrei com ela e eu já tinha B.A. E foi impressionante o tanto que aí eu dei corda, aí já, né? Mas o tanto que ela, quando eu fui confirmando as minhas hipóteses que eu tinha navegado ali. Então foi uma experiência muito legal. E apesar disso, quando eu fui republicar, quando eu saí de uma editora pequena em Belo Horizonte, chamada Quixote Do, eu já tinha feito 2 impressões da Natureza da Mordida. E quando fui para a Record, que é a minha atual editora, eu quis retrabalhar algumas coisas em B.A. Então, assim, B.A. foi meu processo mais difícil e que eu precisei de mais tempo. Hoje eu releio, eu não releio muito, mas quando reli, depois para republicar para a Record, eu acho que hoje eu estou confortável na voz dela. A voz dela me é uma voz muito, muito cara. Assim. Eu tenho grande admiração pela voz dela, porque eu fui trabalhando com isso que foi me sendo dado. Tá. Ó, Lígia tem uma Oi. pergunta. Lígia Tá ligado, e né? Gabi aqui. Aqui, ó. Oi, Carla. Tudo bom? Eu quero dizer uma pergunta aí que também? o encantamento da sua literatura, para mim, ela está assim, nas entrelinhas. Eu sinto uma leveza a cada linha, mas, ao mesmo tempo, eu sinto a força que Zarinha disse no começo, que comove e arrebata. E eu senti isso nos 3 livros. Nos 3 livros eu senti assim, e como eu disse para você ontem, eu falei para você no Instagram, véspera, quando eu terminei, eu senti uma facada no meu peito, assim, quando eu virei a última página de véspera, e eu não conseguia me desapegar daquele livro. Eu voltei aquelas 3 últimas páginas várias vezes, talvez por uma semana, até que eu assimilei, que eu absorvi, que realmente Augusto não voltaria para a mãe dele, né? Mas não é isso que eu quero perguntar, essa foi só uma observação. Você falou mais cedo, vou ser rápida, prometo, finalizando. Excelência, pela ordem, 2 minutos. Você falou mais cedo em Humberto Eco, e aí me trouxe aqui o conceito de leitor modelo, né? Que Humberto Eco acreditava que a leitura ela precisa ser uma atividade criativa, no sentido de que o leitor tem que ter um papel ativo quando ele lê uma obra. E aí eu quero saber, quando você está criando seus livros, se em algum momento você espera que em determinado parágrafo, em determinado capítulo, o leitor precise participar ativamente ali. Você não vai dizer mais nada. Existe essa consciência no processo de criação? Existe a... Vou trazer para você. Né? Existe uma postura que vem, inclusive, com o amadurecimento como autora, de não subestimar o leitor. Tinha pedido antes, depois você, tá? De contar com a capacidade do leitor de ler as entrelinhas
e de compreender, para que você não se torne didático, para que você não fique mandando recado, para que você não fique... então, assim, para que o leitor suporte o enigma, suporte não saber se Capitu traiu Bentinho, ou se quem matou Paulo Parede, ou se matou, né? Ou se foi... Então, assim, eu acho que quando a gente está escrevendo, a gente corre atrás... O Mia Couto, eu tive a oportunidade de conversar com o Mia Couto quando estava escrevendo Véspera, na pandemia. E ele foi muito iluminador para mim, porque, quando eu terminei Tudo é Rio, eu não queria repetir a minha veia poética de Tudo é Rio. Eu queria outra linguagem, outra... Sabe, eu queria outra experimentação, assim, em termos da textura e tal. E eu perguntei a Mia Couto se ele sentiu isso, porque eu senti uma rejeição. Não é uma rejeição, mas um esgotamento da coisa poética de Tudo é Rio. Eu tive muita necessidade de fazer outra coisa. E ele me falou assim, que ele percebia que o amadurecimento do autor vinha com uma certa contenção. É como se aprender a ter uma contenção fosse um amadurecimento. E é isso. Sabe, essa contenção que vem de você não precisar dizer tudo. Sabe, de você deixar o leitor trabalhar. Não porque você está pensando, o leitor aqui vai ter que trabalhar, vai ter que... Mas porque você está pensando em que eu não preciso dizer tudo. Não precisa desse excesso. Sabe? Eu acho que é por aí. Gente, antes de ter a próxima pergunta, devido ao tempo, e nós temos que ainda passar por uma sessão de autógrafo e tudo, então eu escrevi as 2 últimas perguntas, tudo bem? As pessoas já tinham me pedido, Gabi, Giovana, não esqueci de você, já fazia tempo que você estava ali. Então, eu sei que há outras demandas, outras perguntas, a gente tenta outras sessões, tá? Mas como tem o autógrafo, senão vamos sair daqui muito, muito tarde. E aí eu concordo, não precisa dizer tudo, né? Hoje também não, tá? Deixa um pouco para vocês imaginarem. Vai, Gabi. E como Ivan diz, Carla virá outras vezes a João Pessoa, a esperança né? é essa, né? E vamos fazer outras conversas. Né? Entendeu? Então, Está dependendo de vocês me também, indicarem, né? uma casa maravilhosa para o verão. Pode ficar na vamos minha. encontrar uma casa para você. Gabi. Não, ela quer uma praia calma. Praia calma, gente. Praia para escritor. Não praia pode ser para muvuca. escritor. Gabi. Vamos, Gabi. Vai. Carla, é uma alegria tão grande. Está ligado? Gente, está ligado. Aqui, pega o meu. O meu está funcionando. Carla, é uma alegria muito grande conhecer uma escritora Oi. viva, ter essa oportunidade. E a minha questão é que eu conheci Tudo é Rio em um grupo de amigas. E o teu livro tocou em cada uma de nós de uma maneira completamente diferente. E o teu livro é tão incrível que eu, partilhando dessa experiência que eu tive entre as minhas amigas, eu acredito que Tudo é Rio toca nas pessoas de maneira muito sutil. Em mim, eu até compartilhei com Zarinha, foi a questão da espiritualidade. Me lembrou muito Guimarães Rosa, porque essas 2 leituras se cruzaram. Riobaldo tem a questão de Deus, né? Mas ali eu também vi Deus como uma mulher, eu ressignifiquei isso para mim. E o que eu quero te trazer é como você tem lidado com essa recepção dos seus leitores. Porque o teu livro toca de maneira tão sutil, de maneira tão carinhosa, como um afago. Como tem sido isso para você? Se você esperava esse impacto de Tudo é Rio, banhando, molhando assim, as pessoas dessa maneira. Muito obrigada, Carla. Eu assim, nem sei dizer para vocês o que a literatura tem me dado. Me deu Zarinha. Pensa bem. Assim, gente, olha, é uma coisa maravilhosa.
as histórias, a troca, as pessoas que eu venho conhecendo, as investigações, como diz a minha mãe, esse livro é tão humano, né? Essa coisa de escrever é tão humana, essa coisa de estar aqui. Né? Olha, vocês estão aqui, esse auditório lotado, não é? As pessoas me olhando, eu vou vendo os olhinhos assim. Puxa, o Zinho fala, o Zinho é o Zé Amaro. Ele fala assim, é tanto afeto, sabe? Eu vivia dizendo, né? Eu vivia dizendo a ela, Carla, o público seu em João Pessoa ama você, adora você, quer você aqui. Ela chegou, ela viu. Lá em casa, até a cama vizinha ao quarto dela, eu já aluguei a Cláudia ali. Cláudia, terça-feira, chegou Zarinha, pelo amor de Deus, eu venho para conversa com Carla já com a mala, porque no quarto vizinho a cama é minha. Né? Então, esse afeto atrapalha? Oi? Essa expectativa, esse afeto que Gabi fala, atrapalha na hora de você agora ter que falar, ter que escrever, ter que se pronunciar, ter que estar presente. Isso é uma sobrecarga. Eu amo vocês depois que eu escrevi o livro. Enquanto eu estou escrevendo, eu não quero saber de vocês. Não é? Porque, olha só, vou dizer uma coisa. Não existe nada pior para a criatividade do que o julgamento. Se a gente escreve pensando no leitor, o leitor vai gostar, vai me cancelar, vai não sei o quê. Não sai nada. A gente tem que virar as costas para o leitor e encontrar a nossa adesão, a minha adesão. O que eu quero falar aqui, qual que é a minha experiência íntima, a minha introspecção. A gente consegue fazer isso maravilhosamente? Olha, está mais trabalhoso do que Tudo é Rir. Tudo é Rir, eu fiz o que eu quis, porque eu não imaginava que vocês iam ler. Mas, agora que eu sei que eu tenho chance de ser lida, eu tenho que fazer um esforço maior para deixar vocês do lado de fora. Então, não pode atrapalhar. A história com o leitor é depois que o livro está pronto e ele vai reescrever o livro, como a Lígia colocou. Ele vai ser ativo e vai reescrever o livro na leitura dele, com as vozes que ele tem, com a história dele, com a circunstância dele. Tem leitor que vê uma coisa, tem leitor que nem vê. A coisa que é mais importante para um, o outro nem viu. Nem viu. Mas você dá a alguém assim, vamos dizer, a Zé Amaro, a capítulo para avaliar? Nunca. Nunca. É porque Garcia Marques, quando escreveu Oceano de Solidão, toda noite ele reunia Mercedes, a mulher, e um casal de amigos. E dava o capítulo escrito naquele dia e ouvia a avaliação deles, as sugestões. Mas, por exemplo, Zé Amaro só vê no final? Só vê depois de pronto. No sentido assim, imprimir, eu fico ali, porque eu releio muito. Eu tenho uma oralidade na minha escrita que, para mim, é muito importante. Eu releio. Às vezes, Amaro passa e eu estou assim. Né? Eu releio muito. E nem os filhos? Ninguém. Sim. Absolutamente a obra ninguém. é sua. Meu editor fala, né, já perguntou se quiser mandar alguma coisa, se quiser mandar um primeiro capítulo, se quiser... Né? Você não? Eu, de jeito nenhum. O livro tem que estar pronto para mim, para eu dar para alguém ler. Aí Zé Amaro, eu tenho um grupo de algumas poucas pessoas que fazem a primeira leitura, e aí eu adoro escutar. Não quer dizer que eu vou concordar. Não quer dizer também, porque eu tenho tanta adesão, mas é muito legal esse processo, porque os meus livros saem melhores. Todos eles se tornaram livros melhores depois dessa escuta com esse grupo de leitores de primeira hora. Mas eu sou muito... eu tenho muita adesão. Então, aquilo onde eu sou pega, aquele lugar em que a pessoa fala, não, mas isso aqui, eu falo, opa, espera aí, isso está com uma ressonância aqui comigo e eu vou mergulhar aqui nesse ponto. Isso acontece.
Giovana. Giovana. Carla, muito obrigada por não ter rasgado a natureza da mordida. O dos três é o meu favorito. Zé Amaro, viu? Obrigada, Que Zé não Amaro. deixou, Giovana. Também é o meu. Eu, durante a leitura, me questionei bastante qual era a real intenção das anotações de Biá, porque eu via que no início, para mim, pelo menos, parecia ser uma forma dela não esquecer os relatos de Olívia, mas depois elas passaram a ser um pouco mais direcionadas, como se ela tivesse a intenção de entregá-la algum dia. Aconteceu uma fatalidade, não foi pelas mãos de Biá, mas eu queria saber qual é a real intenção das anotações, porque me despertou essa curiosidade. Então, as anotações são, no caso dela, para ela, um desejo de... o silêncio, sim, mas o esquecimento, não. Ela até fala essa frase, né? Posso encerrar? Então, ela começa a anotar. Ela anota quem são, né, as pessoas na história de Olívia. Ela faz anotações psicanalíticas, né, onde ela fala do processo da psicanálise propriamente. Ela faz anotações do medo dela, da morte. Ela faz anotações de coisas que ela diz a Theo, né, o marido. Então, assim, de coisas que ela diz à filha. Então, a anotação dela é um processo que me parece, né, porque eu também só sei o que ela me disse, é um processo de quem já vem anotando coisas ao longo da vida, porque o psicanalista, muitos anotam nos processos de análise, muitos não anotam, mas muitos anotam. Então, é isso que eu tenho dela, e eu acho que ela anota porque ela sabe que ela está esquecendo. Então, nunca houve a intenção de entregar a Olívia? Porque... Nunca houve a intenção. Não. Foi uma escolha da filha? Foi uma escolha da... Não, ela deixa um envelope escrito Olívia, porque tem a ver com a maneira como ela arquivava aquilo, como ela guardava aquilo. Mas ela tem todo um capítulo que ela fala quem vai abrir minhas gavetas, quem vai... Né? Então, tem um enigma nisso. Né? A gente não sabe bem isso. Ela queria que chegasse ou é uma decisão de Teresa? Né? A gente não sabe ao certo. A gente não sabe. A gente não sabe. A senhora também não sabe. A senhora também não sabe. Então você já... Obrigada. É o enigma. É complicado isso. Né? Tem Esse negócio de eu não saber não está certo. Não pode. Não pode. Gente, vamos encerrar, certo? Agradeço demais, tá, a Carla pela paciência. Gente,